Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje nós vamos falar sobre artigo 19, o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do Marco Civil da internet e os dois votos já proferidos, voto do ministro Dias Toffoli, voto do ministro Luiz Fux, que deixou muita gente encafifada, para usar uma palavra bem antiga, sobre o rumo desse julgamento. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista, muito provavelmente para abrir a divergência, colocar a bola no chão. Mas hoje a gente trouxe aqui novamente Francisco Brito Cruz, diretor executivo do Internet Lab, e a Clara Iglesias Keller, líder de pesquisa do Weizenbaum Institute na Alemanha. A gente já tinha conversado num episódio anterior, né, Chico e Clara, sobre esse assunto, e a Clara mencionou, olha, nesse debate falta um constitucionalista, e estão aqui comigo também meus companheiros de sempre, Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim, para a gente falar sobre os rumos desse julgamento. E aí, Clara, eu queria que você começasse nos trazendo um pouco de esclarecimento sobre diferentes aspectos desse julgamento, né? Acho que as coisas estão muito misturadas, acho que seria muito bom se a gente pudesse separar para quem nos ouve os diversos aspectos que estão em jogo nesse julgamento. Ele ainda vai muito longe, minha expectativa, pelo menos, é que, obviamente, ele não termina a semana que vem, vai para 2025, e com muitos debates e ainda muitas divergências no plenário. Então, queria começar te perguntando isso. Que diferentes aspectos nós temos sobre esse conflito, sobre o Marco Civil e a decisão do Supremo? Oi, Felipe. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de volta. Sempre bom voltar para o Sem Precedentes. Bom, indo direto ao ponto, a gente estava conversando antes de começar a gravar que esse julgamento ele precisa ser analisado em pelo menos 3 dimensões diferentes. Talvez a gente até encontre mais ao longo da nossa conversa. Mas, em primeiro lugar, a gente tem uma discussão de liberdade, de escopo da liberdade de expressão. Essa discussão é feita no voto do ministro relator do Toffoli, nos 2 votos, na verdade, né? Sobre o que estaria e o que não estaria coberto pelo direito à liberdade de expressão, que foi a grande justificativa para a aprovação do Marco Civil na forma atual. Em segundo lugar, a gente tem uma discussão sobre governança de conteúdo online, no sentido de qual é a extensão em que o artigo 19, de fato, contribui para o que a gente pode entender como uma governança democrática de conteúdo online, certo? Então, em que medida a regra do artigo 19 se relaciona com as questões de democratização, de acesso, etc., de moderação de conteúdo online, considerando que a gente está falando de um ambiente complexo de governança. E, em terceiro lugar, a gente tem uma discussão sobre o Supremo, sobre suas competências, sobre suas capacidades institucionais, onde o Supremo deve e onde não deve decidir, e em que medida a vontade do Supremo substitui ou não a do legislador original. Então, a questão, né, e o motivo pelo qual a gente... Na nossa última gravação, Felipe, acho que a gente concordou que não tem solução boa para esse caso, e o motivo é que essas 3 dimensões elas não se comunicam. O que é bom em uma delas é ruim nas outras, certo? Então, por exemplo, a gente pode decidir que ele é inconstitucional porque o direito à liberdade de expressão não se impõe sobre os demais direitos que podem ser prejudicados, mas, em termos de governança de conteúdo online, a gente continua, por exemplo, sem uma regra de transparência. A gente continua sem uma regra que dê nuance para os diferentes tipos de infração com seus pesos diferentes, né? Direito autoral, terrorismo, imagens íntimas não autorizadas. A gente está falando de muitas coisas diferentes entre si que requerem respostas diferentes do direito. Não se comunica com isso, né? Com a forma atual da decisão, pelo menos não resolve esse problema. E também a questão das capacidades institucionais, do que o Supremo pode ou não pode, deve ou não deve decidir, também, né, cria limitações para o que pode ser feito nas outras esferas. Então, eu acho que o desafiador aí vai ser tentar conciliar, né, qual é a melhor decisão possível dentro dessas contradições todas. Pode, não pode decidir, eu diria mais, né, Clara? Consegue ou não consegue compreender e decidir?
porque eu vinha falando com vocês durante o julgamento e tinha um certo estranhamento sobre alguns argumentos dos ministros, né? E vocês falando, olha, tem uma imprecisão aqui, tem um equívoco na citação ali. Não, isso não funciona bem assim. E mesmo os advogados que atuam no processo, claro, partes interessadas, mas apontando erros objetivos, formais, de conteúdo dos ministros, né? Então, eu queria perguntar para você, Chico, para a gente começar, o que te chama a atenção nos votos dos dois ministros até o momento? Eu sei que para quem estuda a matéria como você e Clara profundamente, deve ter causado um certo estranhamento em relação a alguns argumentos e também conclusões dos ministros, não é isso? Felipe, antes de responder mais diretamente a sua pergunta, o que me dá vontade de dizer é o seguinte, a Clara deve estar acostumada com isso também. A gente, trabalhando com direitos, políticas digitais e internet, né? É uma sensação um pouco diferente, por exemplo, do que eu imagino de quem trabalha com infraestrutura, saneamento, ferrovia. Apesar da ferrovia ter sido citada no julgamento. Por quê? Porque nem todo mundo, só porque andou num trem, acha que sabe como é que funciona uma rodovia ou uma ferrovia, sei lá. Né? Nem todo mundo, só porque vai no banheiro e utiliza a descarga, sabe como é que funciona o saneamento básico. Né? Agora, todo mundo acha que sabe como é que funciona a internet, como é que vai, quais são as consequências de uma decisão como essa. Né? O que é, na minha opinião, muito contraproducente do ponto de vista do julgamento. Né? Os debates têm densidade, eles têm consolidação. A gente não está falando de um campo que nasceu ontem, mesmo que seja um campo novo. Né? E aí, o que é chocante, eu acho, nessas decisões do Supremo, nesses votos dos dois ministros do Supremo? Primeiro, a naturalidade de tornar bem-vindo ao ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade civil objetiva por conteúdo de terceiro. Isso eu acho bastante chocante, porque os ministros passam boa parte dos seus votos citando acadêmicos estadunidenses ou o direito comparado que acontece na Europa ou na União Europeia, desprezando que tanto esses acadêmicos estadunidenses quanto os exemplos de direito comparado na Europa rechaçam veementemente as consequências de responsabilidade civil objetiva. O que existe aí, até teve muita gente no debate público que disse, não, mas os ministros estão falando que tem que ter monitoramento ativo, e os conceitos de dever de cuidado na Europa dizem que tem que ter monitoramento ativo. Isso é mentira, né? A Lei de Serviços Digitais na Europa veda o monitoramento ativo de conteúdos, né? E aí tem uma confusão que parece muito arcana, parece muito complexa, mas que eu não acho tão complexa assim, que uma coisa é responsabilidade administrativa, e no limite até por ato próprio das plataformas, que é o que se tem no DSA, né, do tipo mitigar riscos sistêmicos, criar deveres de transparência. Esse nível de dever de cuidado é uma coisa, mas, por outro lado, isso não se confunde com responsabilidade civil objetiva por conteúdo de terceiro. Uma coisa não é uma... Né, as duas coisas não são a mesma coisa. Né? E aí, só para concluir a resposta, né, e falar uma outra coisa que eu acho que salta aos olhos, né, no julgamento, essa percepção de que é muito evidente a ilicitude do conteúdo na internet sempre. Isso é uma coisa muito, muito contrafactual. Assim, um conteúdo... O que é um conteúdo contra o Estado Democrático de Direito? A gente tem que... Assim, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que vai ter casos fáceis e vai ter casos difíceis, e os casos difíceis vão ser muito difíceis. Né? Chico, então, postar fora criar um 2016, hein? Postar fora Temer em 2016. É isso. Então não criar um sistema que tendo esse tipo de nuance, né? Porque aí no limite, e aí termino agora mesmo, mas assim, no limite, implementar um sistema de responsabilidade objetiva significa que as plataformas serão obrigadas a implementar um filtro de conteúdo. E aí o ônus de se o filtro vai funcionar ou não
Aí vocês vão me desculpar o meu francês, mas o ônus de fazer isso não é de falar que isso vai funcionar, não é das plataformas. O ônus de falar que isso vai funcionar e vai proteger a liberdade de expressão é de quem propõe esse tipo de arranjo. E eu não acho que existe evidência de que esse arranjo não vai limitar abusivamente o direito de liberdade de expressão das pessoas, né? Então, eu acho, enfim, a introdução desse conceito de forma acrítica, sem entender como é que isso está sendo feito lá fora, tal, isso tudo é muito preocupante mesmo. Eu antes de passar a bola para o Tomás e para a Juliana, eu queria perguntar para vocês dois, começando pela Clara. Clara, diante desses votos que já foram proferidos, fosse você o Barroso, para onde você iria? O que você faria de diferente nos votos proferidos pelos dois? E pode ser só um ponto que te pareceu mais objetivo, assim, sabe? Eu entregava tudo e me mudava para a Alemanha. Você já fez isso. Agora, qual é a segunda coisa que você faria? Olha, Felipe... O que nesse voto não para em pé de jeito nenhum, na sua visão? Bom, eu acho assim... eu tenho mixed feelings, né? Eu tenho sentimentos contraditórios aqui. Ao mesmo tempo que eu acho que finalmente a decisão fez uma coisa que não era cogitada antes, quer dizer, olha, direito autoral não é tão especial assim, ainda que isso me agrade por um lado. Por outro, eu acho que a gente perdeu totalmente a nuance, né? A gente, se havia alguma nuance, a gente a perdeu. Agora a gente tem a mesma regra valendo para tudo. Nesse sentido, por exemplo, muitos contribuindo, inclusive, para a listinha do Chico, ele pode colocar aí. Muitos advogados citaram nas sustentações, já no próprio voto, o NetzDG, a lei alemã, no sentido de retirar conteúdo, que obriga as plataformas a retirarem conteúdo criminoso. Obrigava, porque o NetzDG não está valendo mais desde fevereiro, desde que o DSA entrou em vigor. E, no entanto, todo mundo continuou citando a rodo, né? Então, assim, essa ideia de que a gente precisa, olha só, a Europa já não tem mais, voltaram atrás, sabe? Então, assim, é uma discussão complexa. E eu acho que a gente tem talvez seja o que mais me gera incômodo no momento seja essa falta de nuance que meio que se agravou com a decisão, né? Enfim, não que eu concordasse com a regra posta antes, que privilegiava o direito autoral em relação a outros bens jurídicos, mas a pouca nuance que tinha, acho que a gente perdeu agora com a regra nova, com o que seria a regra nova, caso o voto fique assim. Chico, você já antecipou na sua visão o que não para em pé, né? Que é essa responsabilidade objetiva. Isso não tem como ficar. Eu acho que não, Felipe. Eu acho que não. Acho que, assim, é lógico, tem sempre um residual, né? Tem sempre uma exceção que confirma a regra. Então, os ministros falarem assim, não, mas tem que ter monitoramento ativo para conteúdo de abuso sexual de criança e adolescente. Bom, por exemplo, tudo bem, né? Um conteúdo evidentemente que o dano social é tão grande, tem já sistemas de monitoramento consolidados ao redor do mundo, mas isso é a exceção, né? Não existe um sistema de filtros para captar conteúdo contra o Estado Democrático de Direito. Não existe um sistema de filtros. Os ministros falam de stalking, Felipe, que as plataformas têm que fazer monitoramento ativo de stalking. Stalking, esse novo tipo da legislação penal brasileira, que foi incluído, obviamente, para lidar com casos graves, mas que já foi utilizado uma série de vezes para perseguir pessoas que estão criticando as outras na internet. O Sleeping Giants foi fazer uma campanha contra um apresentador de TV, né? E foi acusado de estar praticando o crime de stalking por estar fazendo uma campanha contra o apresentador que enfim, estava sendo LGBTQIA mais fóbico, né? Nesse nível de caso difícil, que não é tão difícil assim, né? É evidentemente um abuso, que a gente vai pedir que as plataformas façam monitoramento ativo, né? Então, assim, para começar, botar a bola no chão do que significa essa implementação de filtros. E aí a gente discute as possíveis exceções, as coisas que a gente quer fazer clivagens e tal. Tomás, trago você para o jogo. Clara tinha feito um chamamento na última vez que gravamos e alguns ouvintes também falaram, está faltando um constitucionalista aí. Diga, Clara.
Posso aproveitar? Aí é uma Claro. pergunta, assim, a pessoa que não estuda direito processual e constitucional há muito tempo. Mas, assim, o processo da relatoria do ministro Fux, ele é de antes do artigo 19, né? E ainda assim, a decisão dele vai com tudo no artigo 19. Isso se resolve processualmente porque os processos estão sendo julgados juntos ou vai faltar alguma coisa aí? Só assim, bem basicamente. Então, acho interessante você começar disso, porque eu fiquei pensando, quando a Clara falou disso, né, e nas críticas que vocês estavam fazendo sobre como todo mundo acha que entende a internet, na verdade não entende, me lembrou tem um ministro famoso da Corte Constitucional de Israel, que é o Aaron Barak, e ele é um grande defensor de cortes constitucionais, e ele adorava falar que, não, às vezes as pessoas criticam a gente, que a gente não é especialista no que a gente decide, eu tinha que decidir, às vezes, questões que envolviam o exército de Israel, e eles diziam que nós não sabemos nada de segurança, né, militar, e eu falava, é verdade, eu não sou especialista em segurança militar, eu sou especialista em direito constitucional, ou então em ponderação, ou algo do tipo. E o que chama atenção para mim num voto como esse é que, para além de todos os problemas com um desconhecimento das plataformas, do seu funcionamento e seus limites, o que as pessoas têm apontado são desconhecimento do direito, né? Como vocês chamaram a atenção, né? Que daí, de fato, é onde eles deveriam ser especialistas. Estão citando modelos jurídicos de outros sistemas de maneira equivocada. E estão falando do debate sobre liberdade de expressão e outros valores constitucionais, que não é um debate simples, com uma grande simplicidade, porque na prática, e acho que isso que chama atenção, a Clara começou falando sobre, né, as múltiplas dimensões, né? Tem uma dimensão sobre liberdade de expressão, tem uma dimensão sobre governança, tem uma dimensão sobre o papel do Supremo sobre isso, e como nesse voto isso tudo se mistura. Quando o ministro Fux propõe no voto dele que ele vai, né, basicamente inverter o que ele chama, inverter o ônus da judicialização, e que agora o sistema que ele propõe, se de fato isso vai ficar no final, a gente vai ver, porque a declaração de constitucionalidade do artigo 21, mesmo que isso seja, do artigo 19, mesmo que isso seja a decisão majoritária, não precisa necessariamente se materializar numa visão que diga que é esse o sistema, mas o que o Fux está propondo é que, a partir de agora, com essa declaração de constitucionalidade, assim que notificadas imediatamente, as plataformas deveriam remover o conteúdo, e se elas quisessem recolocar o conteúdo, elas que têm que judicializar. A judicialização seria uma judicialização que me parece, de novo, complicado nos 3 níveis que a Clara falou. Parece muito complicado que seja essa a nossa visão sobre liberdade de expressão, parece muito complicado que seja esse o nosso modelo de governança, e parece profundamente complicado que pessoas que deveriam ser especialistas no funcionamento judiciário estão propondo essa solução para o judiciário, ao mesmo tempo que estão falando sobre eficiência do sistema de justiça e assim por diante. A quantidade de ações que chegariam, e se é que chegariam, né? Que chegariam responsabilidade objetiva, né? Porque, assim, na responsabilidade objetiva, você me desculpa, Tomás, mas na responsabilidade objetiva, cada conteúdo é um cheque, né? Sim. Seria isso. E o que eu ia falar, isso tem a ver com, talvez, o que ela falou, claro, a maneira como eles estão lidando com esse processo, claramente temos esses 2 casos aqui, o que a gente está discutindo, vamos juntar os 2 e vamos decidir uma tese em repercussão geral, e a gente não vai se preocupar muito com qual caso é caso. E que eu acho até que poderia ser algo interessante, que é o oposto, eles poderiam ter um lugar para o Supremo atuar nesse caso, me parece, que seria se eles voltassem para a concretude dos seus casos. Se eles tivessem uma decisão minimalista sobre perfil falso, interpretando o que significa a judicialização por indenização em caso de perfil falso, e como que isso, no regime posterior, né, no regime do Marco Civil, como que isso fica, né, como que o artigo 19 e os outros artigos interagem com a questão de perfil falso, e a mesma coisa, como que postagens que possam ser ofensivas, como que elas interagem, e eles poderiam, inclusive, eu tenho certeza que não seria difícil o Supremo encontrar um outro caso que fosse um caso de fato, concreto, em que afetasse a proposta de abolição do Estado Democrático de Direito. A gente poderia ter um terceiro caso que, de fato, falasse sobre isso. E eu acho que, né, dentro de tudo que vocês falaram, acho que voltando para vocês com uma pergunta, eu fiquei pensando que, do jeito que eles estão propondo, parece que é uma declaração de constitucionalidade do artigo 19, e com isso o fim desse sistema de exceções,
Me parece que o sistema de exceções ele é baseado em duas questões para ele funcionar, né? Uma tem a ver com a importância, a relevância daquelas exceções, a outra tem com a sua potencial objetividade. Claro que por trás disso há lobby, há interesses de proteção de direitos de propriedade, intelectual e assim por diante, mas era esse o nosso sistema. Faria sentido a gente pensar num sistema em que as exceções fossem ampliadas, me parece. Que as exceções fossem não só as que existem hoje, fossem outras. Se é o papel do Supremo fazer isso, ou se não, se deveria ser o legislador que deveria fazer isso, é a próxima pergunta. Mas o que me chama a atenção é que eles não estão fazendo isso no momento. Pelo menos a proposta do Fux não é essa. A proposta do Fux não é vamos acrescentar mais essa exceção aqui, ou mais essas duas exceções. É injúria, difamação e calúnia, que é o mundo, né? O que pode ser, porque não é o que é condenado como injúria e decidido como injúria, é o que a pessoa considera como injurioso. E isso me parece um sistema meio complicado de você pensar a efetividade dela, e o fato disso vir do Supremo me parece também que coloca como se isso fosse uma exigência constitucional. Então, qualquer lei que faça menos do que isso seria inconstitucional? Essa é a pergunta. E como que a gente fica com um sistema como esse daqui para frente? Juliana, e aí só vou fazer uma lembrança que a gente já falou, você, Juliana, e o Tomás em programas anteriores, quando a gente falou, por exemplo, do caso de drogas, a gente vai lembrar do ministro Fux dizendo, olha, temos que nos ater ao caso concreto e sermos minimalistas. Esse é o mesmo ministro que está votando assim agora. Então, Juliana, você. Oi, Chico. Oi, Clara. Obrigada por estarem aqui com a gente. Na verdade, eu tenho uma pergunta para vocês, muito por conta de ter ouvido novamente o outro episódio de vocês antes do julgamento e algumas questões que eu acho que ficaram abertas ali. Eu queria saber em que medida e se elas foram respondidas, pelo menos começaram a ser respondidas com o julgamento. Né? Naquela ocasião, vocês falaram muito de uma mudança das circunstâncias, né? que levam a uma mudança no contexto mais amplo em que esse tema está sendo debatido. E talvez a gente possa pensar numa mudança no contexto mais amplo da abordagem da liberdade de expressão, né? No Brasil e pelo Supremo. Então, acho que era muito isso que eu queria ouvir de vocês. Assim, em que medida que vocês viram, né, nessa discussão ou estão vendo essa virada e em que medida o Supremo ele está fazendo um acerto de contas explícito com a sua própria jurisprudência. Porque me parece que, sim, existe, né, essa modificação, uma jurisprudência que era muito mais pró-liberdade de expressão, pelo menos no discurso, e que vai ficando menos pró-liberdade de expressão em várias frentes. Né? Acho que uma que não necessariamente está colocada nesse tema é a discussão sobre imunidade parlamentar, né, que é uma coisa que o Supremo, por exemplo, abordava de uma maneira muito generosa e ampla e foi reduzindo, né, o espaço para esse tipo de manifestação da liberdade de expressão qualificada, né, por parte de parlamentares. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu me lembro quando vocês estavam discutindo no outro episódio a questão das exceções, né, e em algum momento o Chico mencionou assim, muito preocupado com a questão da crítica, né? Como é que você vai ter uma ofensa à honra, mas é a crítica legítima. E a gente pode pensar, a partir da jurisprudência do Supremo, como o Supremo era mais aberto a essa crítica, mas também como ele já deixou ali algumas janelas para uma restrição. Então, eu lembro aqui da decisão sobre desacato, né? Que o Supremo considerou constitucional o crime de desacato, na verdade, no sentido contrário do que a gente intuiria. Bom, se são pessoas privadas, talvez elas devam ter uma proteção maior à sua honra do que o funcionário público que está ali exercendo uma função pública, portanto, sujeito a um maior escrutínio, né, da sociedade. E aí, como é que... Então, a minha pergunta é basicamente essa. Como é que essa discussão que estava colocada na jurisprudência do Supremo, mas às vezes até de maneira contraditória, ela aparece e ela só se atualiza, né, nessa nova etapa? Ju, os ministros conectam essa discussão do artigo 19 aos ataques à corte. Então, no limite, a discussão dos inquéritos, das fake news, depois das milícias digitais, dos atos antidemocráticos, emigrando para uma discussão de repercussão geral num caso que não tem nada a ver com isso, mas que tem a ver com isso, né? Então, me parece que é um pouco por aí. Opa! Espirrei. Mas isso ainda está liberado. Saúde, Chico. Alergia ao Obrigado. Supremo.
Mas o ponto aí, só para passar para a Clara também, é o seguinte, no momento que isso é traslado, né, o vilão são as plataformas, né? Então tem um voto do ministro Fux que ele fala assim, olha, o Marco Civil foi feito para proteger a inovação, proteger modelos de negócio, proteger esse desenvolvimento econômico, e aí botaram a liberdade de expressão lá no meio, nesse artigo 19, lá que não tinha nada a ver com isso. O ministro, enfim, eu estudei esse assunto no meu mestrado, eu estudei o que o Congresso discutiu, eu fui atrás das notas taquigráficas, do que o Executivo estava colocando, e não é verdade que o Marco Civil foi feito para proteger modelos de negócio, o Marco Civil foi feito para proteger os direitos das pessoas, e a discussão de liberdade de expressão estava nesse debate, sim, né? Não é uma coisa exógena e alienígena, né? E eu vejo que nesse movimento que o Supremo está fazendo, talvez o que possa surgir de sugestão de caminho é um pouco a mais de consequencialismo. Porque não se trata só de mostrar para as plataformas quem manda. Se fosse isso, estava tudo bem. Mas nesse caso, mostrar para as plataformas quem manda com graves consequências para os usuários das plataformas. E aí, assim, no limite, quem vai abarcar os custos e continuar lucrando são elas, e quem vai sofrer as consequências de um modelo muito mais restritivo, que não existe nenhuma democracia consolidada, somos nós, os usuários, né? Clara, você está no mudo, Clara. Ah, tá. Não estou, não. Estão escutando? Agora vai. Chico, se você começar a falar de consequencialismo, os constitucionalistas vão dominar, tá? Porque eu sou ouvinte do Sem Precedentes, né? E eu sei que essa questão, essa reflexão sobre consequencialismo ou não, pragmatismo ou não, eu sei que ela tangencia aí muitas das coisas que eles discutem aqui semanalmente. Então, vou deixar essa para eles. Eu vou falar que eu estou de pleno acordo com o Chico que a questão da liberdade de expressão foi muito presente na confecção do Marco Civil. Eu falei disso um pouco no outro episódio. À época, esse arranjo de responsabilidade de intermediários calcado no judiciário era uma referência internacional de melhores práticas. Contudo, eu acho que lá já no Marco Civil a gente teve, sim, um lobby muito forte de empresas de tecnologia. Eu acho que a gente teve uma solução que foi muito boa para elas. Eu escrevi sobre isso há alguns anos atrás, indicando como que, sem outros arranjos de governança, de regulação de plataformas, sem regras de transparência, sem mais regras sobre esses modelos de negócios, só uma regra que joga para o judiciário fica quase um arranjo autorregulatório. Então, assim, eu acho que tem essa limitação, eu acho que esse poder econômico já se fez presente durante a confecção do Marco Civil, mas eu estou de total acordo que foi uma solução pensada dentro do racional de liberdade de expressão, era como a discussão se colocava à época, né? Isso dito, eu adoro a pergunta da Ju, porque eu sou obcecada com essa questão do escopo da liberdade de expressão e como ele vai se transformando ou não. Em particular, diante de novos fenômenos, de novas mídias e etc. E a Ju levantou essa bola pela primeira vez num podcast que a gente gravou também sobre o artigo 19, em um dos muitos momentos em que o Supremo ameaçou julgar e não julgou. A gente estava com o João Bran conversando sobre isso aqui, e a Ju levantou essa bola. E aí, será que o Supremo vai começar a ficar menos libertário, digamos assim, em relação à liberdade de expressão? E eu acho que ela estava, assim, no ponto, porque de lá para cá eu acho que cabe demais essa reflexão sobre o que esse protagonismo judicial no combate à desinformação e, diria até, no contexto da crise democrática brasileira, né, o papel que o Supremo vem ocupando no discurso público, tanto no sentido de resguardar o processo eleitoral, quanto também como alvo de campanhas de desinformação, de campanhas de ódio, etc., eu acho que não dá para a gente separar as coisas. É inevitável a gente refletir sobre qual é o impacto disso na jurisprudência. Então, por mais que eu acho que a gente nunca pudesse firmar um entendimento uníssono sobre liberdade de expressão na jurisprudência brasileira,
Pelo menos no âmbito do Supremo, a gente tinha muitas decisões indicando uma posição mais pró-liberdade de expressão, né? Teve a DPF 130, teve biografias, teve direito ao esquecimento, então algumas decisões que foram calcando, assim, colocando o pé assim, de um lado mais libertário. E acho que de lá para cá a gente começa a ver o Supremo temperando muito mais esse escopo da liberdade de expressão e deferindo muito mais a outros direitos, etc. E acho que, por mais que não dê para a gente pensar em consequencialismo, acho que dá para a gente colocar as coisas em contexto e fazer, assim, uma relação. Vamos ver agora como que a jurisprudência evolui de lá para cá, mas é só você ver no voto do ministro Toffoli, mais de uma vez, ele gasta algumas páginas para refutar a posição preferencial. Eu estou de acordo, eu não acho que tem posição preferencial para a liberdade de expressão na Constituição brasileira, mas é um esforço argumentativo que a gente não via antes, né? Eu queria fazer pergunta para a Juliana. Juliana disse que não tinha condição hoje de responder nada, mas tem, claro que tem. Juliana, tem algo que a gente está ouvindo de muita crítica nesse julgamento, que é essa posição do Supremo, né? Está decidindo algo que está em jogo no Congresso Nacional. E as críticas voltam, né? A gente já falou tanto disso aqui quando se trata de direitos e garantias fundamentais, né? Que é papel do Supremo entrar nessa. A gente viu esse jogo, né? O Congresso começa a discutir, mas não decide. Arthur Lira dá uma entrevista dizendo a bola está com o Supremo, aí depois o Supremo começa a julgar, os parlamentares reagem. Onde é que o Supremo fica nessa história toda? Parece que ele entra numa encruzilhada da qual ele não consegue sair. Como é que a gente responde aos críticos, às pessoas que falam assim, isso não é papel do Supremo? Talvez, eu acho que uma forma de responder isso aí, você me botou na fogueira aí, de maneira semelhante ao que a gente estava discutindo quando a gente falou da decisão sobre crucifixo, né, em prédios públicos recentemente, que é por que não se ater ao caso concreto, à questão concreta, e a partir dali ir resolvendo aos poucos, né? No episódio anterior que Clara e Chico comentaram das possíveis exceções, né, que o Supremo incluiria ou estabeleceria, além das que já estão na lei, né, vocês mencionaram direitos relacionados à criança, crimes contra o Estado de Direito, enfim, a gente pode pensar numa lista bem longa, mas não são essas questões que estão colocadas nesse caso. Será que não seria, né, uma possibilidade o Supremo esperar esses outros casos irem chegando e aí ir fixando os parâmetros para cada um desses temas? Porque são muitas coisas e talvez o tratamento de todas essas coisas deva ser diferente, deva ser adaptado àquela questão específica, da mesma maneira que a gente falou sobre a questão do crucifixo, né? Por que não discutir aquela questão específica do crucifixo num tribunal, sem uma norma prévia, etc., e a decisão não foi assim, né? Falou de símbolos de uma maneira bem mais ampla, em prédios públicos de uma maneira bem mais ampla, o que abre muita possibilidade de crítica, realmente, né? Porque a decisão ela fica muito ambiciosa, ela, de alguma maneira, fica um pouco solta, né? E ela avança em temas, em searas, que é muito fácil argumentar que o Supremo não deveria estar ali, né? Então, nesse caso, eu diria, talvez devesse estar ali, mas não agora. Deveria estar ali em outra ocasião, quando isso estivesse colocado de uma maneira mais precisa, né? Tomás. Não, eu acho que é um problema que a gente sempre enfatiza aqui, né? É um tribunal que quer formular uma jurisprudência sem levar a sério o que é uma jurisprudência. Né? É como se você fosse fazer uma jurisprudência com um caso só. Se você pega, e eles adoram ficar citando, né, exemplos de direito comparado, se você pega, sei lá, um livro sobre liberdade de expressão nos Estados Unidos, o que você tem é um livro que é estruturado, um curso para um aluno, vai ser um livro que vai ser estruturado em termos de um século de casos específicos concretos sendo colocados um depois do outro e pessoas depois pensando como que elas se relacionam, como elas se tematizam, e isso aparecendo depois em outros casos, esse esforço de tentar lidar com essas questões. Isso não é o que a gente vê aqui, né? Esses casos que a gente está vendo, o Supremo não está se atendo aos casos específicos, e como eu disse, acho que teria um papel para isso. Nos casos específicos, se eles ficassem no caso concreto e pensassem sobre como que as questões desse caso concreto
são compatíveis ou não, o que elas significam num sistema constitucional no qual existe o marco civil, como que isso seria compatível ou não com o nosso modelo constitucional, tem muito para o Supremo fazer em relação a isso, e pensar como que isso se compatibiliza com suas próprias decisões anteriores, né? Então, um tribunal que... Já é muita coisa, né, Tomás? Já é bastante coisa. Já é muita coisa. Um tribunal que declarou inconstitucional a lei de imprensa, mas ao mesmo tempo considerou que o desacato é constitucional. Um constitucional que fez um tribunal que fez muitas coisas relacionadas a isso nos últimos anos, né? Então, não, que diz que marcha da maconha é possível, mas defender, por exemplo, um golpe de Estado não é possível, e vai julgar uma ação penal em relação a isso. Então, é muita coisa já imbricada, né? Lembrando que, inclusive, que existe todo um lado, né, dessa jurisprudência negativa, né, contra certas ideias políticas, que foi usada por muito tempo contra a esquerda, contra partidos comunistas, com partidos socialistas, proibindo pessoas de discutirem Marx em sala de aula e coisas do tipo. Então, assim, tem um problema muito grande, mesmo quando você começa a levar para esse lado do que é defender uma revolução, o que é defender uma mudança de Estado de Direito, uma mudança de sistema político, que se você leva isso a sério, você abre possibilidades de censura para todo um espectro de ideias legítimas que são discutidas em universidades e em sindicatos, e na rua, em escolas, e em manifestações há séculos também. Então, a gente tem que levar isso a sério. Então, acho que chama atenção para isso. Isso daí eu fiquei pensando, achei interessante você falar, não, no mesmo momento que o Congresso está fazendo isso. Então, a única coisa que eu estava pensando nisso, falei, nossa, é interessante como lembra muito uma coisa que às vezes o Congresso faz, né? O Supremo, nesses dois casos, resolvendo decidir, e agora no final do voto falar até de inteligência artificial, que não tem nada a ver com nada que tem nesses casos, lembra muito quando o Congresso, para acelerar, eles lembram, e tem um PL, né, que já passou em comissão, vamos pegar esse PL aí e vamos fazer tudo de novo, não sei o quê. Parece isso. Tem esse caso aí, olha só, que fala de Orkut, que está aqui há um tempão. Se a gente pegar esse, a gente consegue rapidinho resolver essa questão que é de hoje. Ao contrário de levar a sério a possibilidade das questões de hoje serem judicializadas hoje e chegarem no Supremo, que existem caminhos para chegarem. Elas não vão chegar imediatamente, não vão chegar no dia seguinte. Se for uma questão de controle abstrato de constitucionalidade das leis que estão sendo promulgadas, elas até podem chegar imediatamente, então esse caminho rápido existe. Se eles esperarem o Congresso para ter essa decisão, o caminho do controle abstrato permite uma intervenção imediata, mas o controle concreto, se é verdade que não é imediato, ele vai demorar um tempinho para chegar no Supremo, mas isso é bom, porque isso permite decisões. Claro que sim. E também não é que precisa começar de hoje, já começou. Existem certamente casos dos últimos 3 anos, dos últimos 5 anos, que poderiam chegar no Supremo, se é que já não chegaram por caminhos legítimos, por outros recursos extraordinários. Então, assim, o Supremo também parece que não tem a paciência de pensar, eu vou construir essa jurisprudência caso a caso, porque é isso que significa construir uma jurisprudência. E não eu vou agora pegar esse caso como gancho, desculpa, para eu pegar e falar sobre tudo e qualquer coisa, né, e regular. Chico, para a gente caminhar para o final, tem ali também uma questão sobre publicidade e recomendação, que ficou muito forte em alguns votos, né? Especialmente, eu estava lembrando agora do ministro Fux. Queria que você também falasse sobre esse assunto. Eu acho que nesse ponto tem muito a ver com o que a Juliana nos trouxe aqui, do que mudou, e até num ponto que a Clara falou sobre qual era a discussão lá em 2014, né? De fato, o sistema que a gente tem é muito protetivo ao modelo de negócio das plataformas mesmo. É ruim que seja assim. O debate legislativo é um debate para mudar essa direção. Eu defendo que, inclusive, a Corte reveja alguns pontos. A partir das grandes inovações que a gente teve nos últimos 10 anos, né, a ideia de que você pode impulsionar onerosamente, para usar o termo do ministro Fux, né, você pode impulsionar onerosamente um conteúdo, não era visto como o principal problema em 2014. Né? Então, para mim, faz todo sentido essa atualização e, vamos dizer assim, um acerto de contas com o passado, né? Na linha do que a Clara estava falando. Agora, tem que ter muito cuidado para entrar nesses temas. O ministro Toffoli coloca o regime de responsabilização objetiva para todo conteúdo que é impulsionado onerosamente, né? E esse eu defendo até que haja maior responsabilidade, mas para todo conteúdo recomendado ou moderado, que inclusive não a partir de pagamento, mas qualquer conteúdo que tenha a mera recomendação, né? Bom, isso coloca no regime de responsabilidade objetiva, de filtros, de monitoramento ativo, que a gente já aqui criticou, né, e trouxe os enormes problemas que isso eventualmente traria,
para qualquer conteúdo que está presente em qualquer mecanismo de busca, porque o mecanismo de busca, não estou falando só do Google, não, né? Estou falando do mecanismo de busca nas outras plataformas. O mecanismo de busca que qualquer site, vamos dizer assim, que tenha conteúdo de terceiro, faça, porque um mecanismo de busca recomenda o que é mais adequado de acordo com a busca, né? Isso sem contar a ideia de que qualquer conteúdo moderado, ou que passa por algum tipo de moderação, tem que ter responsabilidade objetiva. Então, assim, basicamente qualquer site vai ser, porque que recebe até IA, e aí nesse caso até inteligência artificial. Exato, porque existem um básico da moderação é você moderar spam, né? Você moderar conteúdo indesejado, inofensivo, vamos dizer assim, né? Se você modera por spam, quer dizer que você é responsável objetivamente? Então, assim, me parece que esse acerto de contas é necessário, mas há que se ter muito cuidado de trazer toda essa literatura do apocalipse das máquinas, sabe? Para justificar um aumento no regime de responsabilidade, sem pensar no que isso significa de fato e sem pensar como que isso vai ser implementado, sabe? Não, e outra coisa, Chico, os ministros, não só nos votos, mas durante o julgamento, bateram muito na tecla de agora é autorregulação, agora elas fazem o que elas querem. Mas esse sistema também vai virar uma grande autorregulação, porque não tem critério, não tem parâmetro, não tem nuance nenhuma. Então, o que vai acontecer? As plataformas vão acabar, mais uma vez, implementando seus próprios critérios, aplicando, né, da forma que elas acharem melhor, continuam sendo o que alguns autores chamam dos árbitros da liberdade de expressão, etc., só que diante de outros incentivos, né? Agora, diante de um incentivo mais premente de serem responsabilizadas, que não é ruim em todos os casos. Mas, como a gente está falando aqui, sem a nuance, sem critério, a gente pode antever algumas dificuldades e não vamos nos afastar tanto assim da autorregulação quanto gostaríamos. Queria agradecer ao Chico, a Clara, a Juliana, a Tomás. Certamente, em 2025, a gente volta com mais um debate sobre isso, talvez em outros termos, talvez com outras ponderações. Vamos esperar e torcer para que a gente consiga voltar e iniciar um debate um pouco menos problemático. Pelo menos essa é a visão de vocês e acho que da torcida do Flamengo e do Corinthians também. Gente, obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal.